atitude jovem. Olha, se tem uma coisa que é desafiadora nesse mundo, mais que passar de ano, mais que pagar os boletos em dia, mais que emagrecer, é lidar com pessoas difíceis. É claro que difícil é uma palavra muito relativa. E claro que existem momentos e situações. E claro que eu posso ser uma pessoa difícil e nem perceber. Sim, mas tem um probleminha. E quando chega no momento da relação que ela se aperta e a única coisa que vem em sua mente é desejar coisas maléficas, muito perigosas. Folgada egoísta. Por que minha mãe não fez laqueadura depois que eu nasci? O nosso grupo foi genial, porque foi o seguinte, a gente pegou um brinquedo, o brinquedo era o melhor que tinha. A gente pegou um café de melhor qualidade também, a gente selecionou o que tinha a melhor textura, o que tinha a melhor cor e tudo mais. Sabe o bonequinho de Star Wars? Por que esse cara arrogante continua aqui? Por que ele não volta pra cidade de onde veio? O trabalho foi muito bom. Acho que vai ser 10 na certa. Mina, nem te conto. Esses dias eu fui lá no centro, mas eu odeio ir naquele centro, porque você chega lá, é uma lixaiada, é uma bagunça. O menino tava te falando lá da receita lá do Podia morder essa língua grande e não conseguir falar nunca mais. leite, mistura com a massa do bolo. Ai, meu Deus do céu. Pega, joga tudo no liquidificador. Quem nunca, hein? Disso pra pior. Muitas vezes dá vontade de desistir mesmo. Desistir da convivência e abandonar. E às vezes o tipo de convivência faz com que você seja prejudicado em outras áreas da vida também. Às vezes impacta a nossa felicidade e faz até a gente ficar doente. Então até que ponto vale a pena insistir em alguém que não tá nem aí com a batata? É, quando você mostra, fala, investe e nada. Como saber até onde ir? Complicado. Well. Para tentar responder essa questão, nós resolvemos escolher uma passagem do Apocalipse. Sim. Jesus, pela mediunidade de João, o evangelista profeta, envia 7 cartas às 7 igrejas da Ásia que representam a humanidade toda, não só da época, mas também atual, a todas as gerações. A carta da igreja em Éfeso era uma delas. E o que Jesus falava lá? Que ele reconhece naquele povo, que pode ser nós mesmos, as realizações, a perseverança, o esforço e a resistência a todos aqueles hipócritas que queriam desvirtuá-los, digamos assim. E aqueles que o perseguiam. Porque Éfeso era uma comunidade que não suportava o mal, mas... Jesus tinha uma advertência de algo que eles faziam, mas eles precisavam parar. Porque assim, eles abandonaram a sua primeira caridade. O que quer dizer? Abandonaram a primeira euforia, entusiasmo, felicidade. Sabe o amor fraterno quando você começa a realizar uma coisa? Então o Cristo de Deus alerta que eles precisavam se recordar de quando eles perderam esse entusiasmo. Que então se arrependessem e voltassem a trabalhar como no início. Então voltar à primeira caridade é buscar essa origem, o propósito inicial dessas relações, que nem sempre estão ligadas a uma experiência apenas material. Claro, e tem relação com outras encarnações, inclusive fazendo parte da nossa agenda espiritual. É claro que não se dá assim. Eu já falei pra você parar de comer porcaria. Depois, na hora que ficar doente, não venha reclamar comigo. O que será que eu fiz pra merecer essa professora carrancuda por todo o meu ensino médio? Só sabe pegar no meu pé. Será que fomos inimigos na vida passada? Preciso descobrir por que precisamos conviver. Deus, revele-me a razão deste castigo. Me dê aí uma intuição para eu saber o que eu fiz para merecer essa megera, que só sabe implicar comigo. Vou fazer o seguinte. Vou sortear aqui umas possibilidades. O papelzinho que sair é o real motivo da nossa desavença. Fomos inimigos na vida passada? Fomos irmãos, mas meus pais gostavam mais de mim? Eu era mais bonito e inteligente que ela? Ela partiu meu coração? Ela provocou minha falência na vida passada e me fez perder tudo.
Sabia. Ela provocou minha falência na vida passada e me fez perder tudo. Seria cômico se não fosse trágico. É claro que não funciona assim, né? Sim, a gente não pode acessar essa memória espiritual. Seria o caos e o contrário do propósito divino. E não é saudável. Imagina se a gente tivesse que conviver com toda essa realidade. O líder da Juventude Ecumênica da Boa Vontade de Deus, Paiva Neto, ele fala exatamente sobre isso num livro dele. Não deixemos escapar da memória o que prometemos, na esfera espiritual, realizar na Terra em benefício dos semelhantes. Geralmente nos estamos quitando de erros cometidos em existências anteriores. Quero reiterar o seguinte: reencarnação não é castigo de Deus. Ao contrário, é a sua misericórdia concedendo-nos novas chances. É melhor do que o inferno eterno. Como um pai vai desejar que seu filho, por mais que tenha errado numa vida de 50, 60, 70, mesmo 100 anos, passe toda a eternidade no sofrimento infernal, nas chamas que não consomem? O que podemos fazer, em vez de ficar imaginando as nossas relações passadas, é pedir aos nossos anjos da guarda que eles nos auxiliem na lembrança do nosso planejamento espiritual dessa vida. Sim, o que passou, passou. Já disse o irmão Flecha Dourada, espírito ativista na Revolução Mundial dos Espíritos de Luz, que o passado ele é apenas uma referência. O que importa é o que estamos fazendo agora nessa vida presente. Graças a Deus, porque imagina, quem que ia conseguir viver amarrado ao passado? Não, gente, não dá não. Não. Quando Jesus fala para aquele povo que perdeu a primeira caridade se lembrar de onde caiu, ele fala sobre não esmorecer. Para a gente não esquecer do entusiasmo com o qual a gente começou tudo na vida. Isso então é na família, no trabalho, com os amigos, até aquele sonho que a gente tinha. Isso se aplica a essa vida e esse propósito espiritual. Porque se permitirmos que as dificuldades, as decepções e até mesmo a rotina desgastem a gente e o amor que sentimos pelas pessoas e pelas causas que abraçamos, a gente vai viver no automático. Sim, por isso que a gente precisa da primeira caridade, porque senão a gente não ia ter fôlego para dar conta de todos os compromissos assumidos diante de Deus antes da gente renascer aqui na Terra para tentar a nossa evolução. Mas que compromissos são esses? Nascemos para quê? Por quê? É uma coisa que desperta intuitivamente, de forma diferente para cada um. E o tempo vai passando e aí a gente vai se sentindo com mais capacidade de ser paciente, mais compreensivo e ser mais capaz de renunciar. E quando a gente entende que a gente nasceu no mundo para crescer moralmente, para aprender o que não sabe ainda, a gente não se abandona. E a gente não foge de si. E nem dos outros. E sabendo disso, conseguimos avançar em passos importantes para entender por que insistir nas outras pessoas. Gente, ninguém, sabe que ninguém aparece na nossa vida por obra do acaso. Todos estamos interligados de alguma forma. Sim, e sobre isso escreve o escritor Paiva Neto. Veja bem, não se deve desistir das pessoas que se ama, mesmo as que, por um motivo ou outro, se deixe de amar ou que nunca se amou. Na verdade, não se deve jamais desamparar a criatura humana, porque no fundo formamos a imensa família de Deus. Ele dá um significado totalmente diferente para não desistir. Às vezes a gente acha que só tem dois caminhos. Primeiro, insistir. Aceitar tudo que a pessoa faz, mesmo que nos faça mal, e suportar esse inferno em vida, inclusive vendo a pessoa se prejudicar. 2. Desistir. Abandonar. Deixar a pessoa afastada, falar mal. Ele está defendendo que a gente não pode abandonar ninguém porque de alguma forma estamos todos conectados porque somos filhos de Deus. Somos a imensa família de Deus. Mesmo que a convivência não seja mais possível, porque tem hora que a única forma de ajudar é se afastando, para evitar uma violência ou quando as escolhas da pessoa já a levaram para longe, tornando impossível a convivência. Não devemos nos esconder no desamparo. Sim, sempre dá para orar para a pessoa. Ou pedir para um amigo dar um toque, dar uma sugestão, e nem precisa falar que foi a gente. Quem sabe a pessoa não aceita. E por aí vai. As pessoas precisam de nós e nós também precisamos das pessoas. E não sabemos se nessa vida nós temos que cuidar de alguém, porque inclusive devemos a ela. Ou mesmo não desistir de alguém, porque esse outro alguém não desistiu de nós. E isso também é muito simples de identificar. Todo dia, né, Mariana? Pelo amor de Deus, todo dia a mesma coisa?
não arruma a cama, não arruma os armários. Como é que você quer ser alguém na vida? Se nem o básico, o mínimo, você se concentra, você faz. Você pensa que para vencer na vida é fácil? Eu não sei, eu a vejo como um bebezinho rebelde. Totalmente distraída. Você me deixa muito triste, preocupada. Eu fico até doente com isso, Mariana. Mas que coisa, você não me ajuda em nada. Eu vou ficar doente com essa sua situação. E você parece aí nessa pasmaceira. Ai, meu Deus do céu. Assim não dá, Mariana. Assim não dá. Ai, que insuportável. Preciso sair logo dessa casa. Enquanto você não melhorar... E aí, gostou da minha roupa nova? Poderia ter usado a que eu te dei, né? Não ficou bom, não? Itamar, por que a gente desceu no térreo e não no subsolo? Porque eu tô sem carro, a gente vai pegar um táxi. Mas por quê? Cadê o carro? Estão com meus pais, ó, eles vão usar o carro. Eles não sabiam que você tinha compromisso? Ainda falo em casamento. Na eternidade da vida, quem deve a quem? A gente sabe que insistir em alguém é uma tarefa árdua, a longo prazo, é desafiadora, pode até dar calos, mas abandonar alguém não pode ser uma opção nossa. Mesmo que isso doa muito. Gente, é só parar pra pensar no esforço que já fizeram por nós para estarmos aqui vivos e bem. E mais, é só parar para pensar no que custou a vida de Jesus pela humanidade e ele não desistiu de nós. Nem na cruz, nem no martírio, ele nunca abandonou a humanidade porque ele sabia que aquelas pessoas não tinham compreendido qual era a missão dele aqui, mas que um dia compreenderiam. E o perdão do Cristo foi a nossa oportunidade de renovação. Outra coisa, cuidar é um movimento da natureza e nós também somos natureza. Então, tem uma coisa aí. Sim, muita gente procura várias coisas para cuidar sempre. Querem filhos para cuidar, animais para cuidar, plantas para cuidar e por aí vai. Somos feitos em espírito à imagem e semelhança de Deus, que é amor. Então, nossa essência é cuidar. Então, cuidar, proteger, amparar é uma expressão da nossa primeira caridade. Então, a gente não pode ter o abandono como nossa primeira reação, e sim tentar criar alternativas para que a gente não abandone as pessoas. Isso é tão real que quem aqui nunca recebeu, em vídeos mesmo, no celular ou até pela internet, de pessoas que se mobilizaram instintivamente para socorrer alguém que ficou em perigo? Agora existem aquelas situações bem hardcore, que a convivência prejudica a saúde, causa transtorno, te tira a paz. Oh my God! E vale ressaltar que abandonar é desprezar e é desamparar. Porque sim, às vezes existem situações que é preciso deixar a pessoa seguir o caminho dela. E isso não é abandonar. Sim, até porque a gente precisa respeitar o livre-arbítrio das pessoas, que é uma lei divina, né? Inclusive. É o que falamos mais cedo, é tentar cuidar, só que de outro jeito. Dar espaço para a pessoa também é uma demonstração de misericórdia, deixar ela aprender e amadurecer. Mesmo distantes, as nossas preces amparam as pessoas. E às vezes é isso que cabe a nós, né? Tem vezes que é só com Deus mesmo. E o divino governante do planeta Terra é o grande amigo que não abandona amigo no meio do caminho. Aprendemos com o irmão Paiva Neto. Então quer dizer, ele é paciente e permite com que cada um aprenda e amadureça no seu tempo.
E existem várias maneiras de fazer isso, porque no final das contas a gente sempre aprende, né? De uma forma ou de outra. E isso é a misericórdia divina dando a chance. Desmistificando o assunto também, né, gente? Aliás, todo mundo aqui tem a capacidade de ser do bem. Basta a gente escolher o que a gente vai alimentar mais. Isso ou o lado cruel da nossa pessoa? Porque todo mundo tem o potencial e também todo mundo tem a dificuldade de ser melhor. Até porque, né, falta muito pra gente ser perfeito, né, não? Se falta. E quando a gente valoriza muito o que a pessoa tem difícil, a gente acaba reforçando isso a tal ponto que a gente não consegue mais enxergar as qualidades dela. Então fica uma relação insustentável. E a gente não consegue nem dar a chance de perceber que ela também tem qualidades e que outras pessoas também gostam dela. Sim, e muitas vezes a pessoa ela nem consegue manifestar a sua capacidade, as suas qualidades, porque às vezes ela já é desqualificada por nós. E isso acontece e é muito injusto. A gente nem deu a chance. E tem uma coisa que o escritor José Saramago disse, que ele fala que o difícil não é viver com as pessoas, o difícil é compreendê-las. Por isso que Jesus fala tanto da perseverança no bem, no amor fraterno e na paciência. Porque cada um tem um universo muito particular. Às vezes a gente não compreende a dificuldade da pessoa em receber crítica, ou que está passando por um momento ruim, ou porque descontou uma raiva, porque acabou de acontecer uma coisa triste e por aí vai. Por isso que a gente precisa se ajudar, a gente precisa se juntar e tentar entender por que a gente está unido, que é para evoluir. É amadurecer pela prática do amor de Deus. E buscar resgatar na nossa alma que nos trouxe até aqui, o primeiro entusiasmo. Já falamos muito, não? Foi, hein? Por isso queremos encerrar aqui com uma mensagem que nos honra e também enche a gente de esperança. É sobre os nossos anjos da guarda. Esses seres de luz, que são admiráveis por tanta bondade que possuem. Gente, porque cá entre nós, ninguém mais difícil que nós mesmos diante deles. Que estão nos aturando 24 horas por dia. Quer dizer, quase insuportável conviver comigo. Coitado. Obrigada, anjo. Eu sei que é difícil, mas eu tô melhorando. Então tá. Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Anjos guardiães de cada um oferecem a ajuda sempre a renovar as presenças, entrelaçando as posições de luta com a confiança e a certeza de que jamais seus protegidos estarão abandonados. Não há desamparo no reino de Deus. Não existe esta palavra, desamparo. Não há desesperança no etéreo, porque o etéreo é formado por tijolos de esperança. Não há impossíveis no mundo espiritual, porque as energias e as forças condensadoras são todas feitas pela energia de Deus, energia cósmica que de nada depende. Cara, eu falei com a Roberta, ela já tá chegando. Credo, você chamou ela. Nunca vi mais chata. Ah, Olivia, não fala assim, você sabe que ela é cheia de problemas. Por isso mesmo, uma pessoa muito mal resolvida. Nossa, vocês são muito corajosos para trazer seus irmãos à praia. Coragem? Normal. Mas é muito perigoso. Ah, mas a gente tá de olho neles. Ah, mas mesmo assim, pode vir uma onda muito grande, ou sei lá. Mas vocês não usam nem boias? É que a gente não deixa eles irem até lá sozinhos. Nossa, mas tá tão quente aqui. Isso pode fazer mal. Passamos muito protetor solar nele, querido. Qual fator? 110. Mas isso nem existe. Eu acho que eu vi uma água viva. Você quer ir lá ver? Não, obrigada. É que eu tenho medo. Desculpa, tava difícil. Cara, tenta entender ela, só precisa de um pouco de atenção e amor. Muito chata. Ela perdeu o irmão dela na praia. Atitude jovem.